Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje para trazer algumas informações referente a Hernan Crespo. Ele bidou, mas e aí? Como é que fica a questão do Zuba? Já tem um acordo? O São Paulo achou uma brechinha na lei aí que acabou deixando o São Paulo poder registrar também o nosso Hernan Crespo. Vamos falar também sobre os dois Lucas e o Ferreira. Calma, o Lucas Ferreira e também o Lucas Moura. Além de tudo, vamos falar também desses dois laterais que foram sondados pelo São Paulo Futebol Clube e também sobre esse jogador da frente, esse atacante, esse jogador que o São Paulo está negociando, esse chileno misterioso que não é mais misterioso. E também vamos trazer informações sobre o estilo de contratação que o São Paulo deve fazer. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, a mais uma vez aqui no estúdio de gravação. Eu sei que é um estúdio de gravação, não tem que o microfone, ei, Santo, enfim. E também, de vez em quando, tem aqui os nossos roteiros, não tem nenhum aqui agora, mas enfim. Vamos juntos, hein, com o nosso Fusarca Tricolor, vamos embora! Vamos falar sobre essa história do Hernan Crespo bidando. Bidou, Hernan Crespo já pode estar, então, na beira do gramado contra a equipe do Flamengo. Mas o acordo com o Zubeldia foi feito? Não, nada disso. Net, Heber, não. O nosso Zubalover não quer abrir mão dos 3 milhões que tem direito. Ele já deixou isso claro. Falou, ó, tenho como um acordo que a gente acordado que eu não estava fazendo um bom trabalho e era para eu sair, não é? Mas eu não abri mão de dinheiro nenhum. Então, o Zuba quer o seu dinheiro e é um direito dele querer esse dinheiro e vai atrás do seu direito. Vai tentar a negociação, vai tentar fazer com que o dinheiro entre para ele. E como a gente já disse aqui outrora, o Zubeldia está com receio, ou melhor, o staff do Zubeldia tem o receio de que, se ele não fizer esse acordo pegando boa parte do dinheiro ou o dinheiro todo, ele pode entrar numa enorme fila de treinadores que o São Paulo ainda não pagou. Então, a preocupação do Zubeldia e do seu staff é o São Paulo não pagar o treinador na sua totalidade. É um temor que tem aí o Zubeldia. Eu não acho que o Zubeldia esteja errado, não, gente. Não vou mentir para vocês. Eu acho que o Zubeldia está até certo. Agora, precisa também entender a situação do São Paulo. E, mais uma vez, eu vou falar para vocês aqui. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter essa rescisão sem custo, quando o Zubeldia pediu para sair e resolveram não deixar. Olha que loucura. É só no São Paulo, né? O cara pede para sair, o diretor do São Paulo, a diretoria do São Paulo, fala: não, não saia, calma, você está de cabeça quente. Aí volta, todo mundo esfria a cabeça e aí toma pressão e resolve mandar embora. É brincadeira, não é só no São Paulo mesmo, viu? Agora, eu vi muita gente falando que essa brecha que o São Paulo achou na lei de poder registrar dois treinadores, aquela coisa toda, pode não ter problema para o São Paulo. Mas eu vi muita gente preocupada porque é uma brecha que pode ser que dê algum problema. Então, assim, o São Paulo hoje comandado pelo Casares, busca sempre a situação mais perigosa, mais difícil, mais complicada, não é mesmo? Vamos aguardar e esperar para ver. Nesse momento, a internet deu uma oscilada aqui, você viu que deu uma travadinha, mas acredito que o áudio esteja normal. Mas a internet aqui está dando aquela oscilada, tá bom? Bom, vamos falar sobre um possível problema, ou melhor, possíveis problemas para Hernan Crespo na sua estreia. O Crespo que não vai ter Luciano, está suspenso. E aí, uma das opções seria o Lucas Ferreira. Porém, entretanto, todavia, o Lucas Ferreira sente dores na região do quadril e provavelmente deve ser desfalque. Ele não foi a campo nos últimos dias. Se não treinar entre hoje e amanhã, né, quarta e quinta, esquece. Não deve ir a campo o Lucas Ferreira e deve ser desfalque, deve ser problema para a estreia de Hernan Crespo. E aí fica aquele negócio: quem vai ser a dupla no ataque? Até porque a gente sabe que o Luciano
foi utilizado no jogo treino, está sendo utilizado nos treinamentos como um segundo atacante, não o armador, não a cabeça que pensa o jogo. Então, a gente já fica na dúvida aí quem deve ser esse jogador que vai jogar um pouco mais à frente. Eu vou ser bem sincero, hein? De repente, André Silva e Dineno chama o Rian Francisco, jogador para fazer mais mobilidade, e joga junto com o André Silva, os dois alternando, não sei, mas o Crespo aí vai ter problemas. Lembrando que o André Silva não, perdão, lembrando que o Rian Francisco deve fazer parte aí da equipe sub-20 para dar aquele apoio no Campeonato Brasileiro sub-20 que o São Paulo precisa vencer se quiser continuar pensando na classificação do G8. Bom, Lucas Moura e Ferreirinha, esses estarão disponíveis, mas no banco. Não se sabe se terão condições de atuar e nem por quantos minutos, mas devem estar disponíveis. Agora, precisa saber se vão estar 100%, se não vão estar 100%, se vai estar numa tranquilidade para jogar e se de repente um dos dois pode ser parceiro de ataque do André Silva ou do próprio Dineno, de quem o Crespo escolher para comandar o ataque e fazer parceria junto com um desses dois. Porque a gente lembra que o nosso gloriosíssimo Luciano está suspenso, então vai precisar ter aí mais um jogador para compor. E poderia ser o Lucas Moura ou o próprio Ferreirinha, mas ainda estão voltando, devem estar mais uma vez disponível, mas não para começar o jogo, e né, a gente também não sabe quantos minutos eles devem estar disponíveis. Vamos falar sobre mercadão da especulação, mercadão da bola do São Paulo? Você lembra que a gente trouxe a informação sobre o Luiz Advíncula? A informação, na verdade, a gente só repassou, a informação é do Alexander Vieira, e também teve agora a informação do Bustos, né? Na verdade, a gente trouxe a informação do Bustos e não do Advíncula, peço perdão. O Fabrício Bustos jogou no Inter, também jogador do River Plate, acabou sendo sondado para entender como é que estava a situação, assim como o próprio Luiz Advíncula. O Advíncula ainda chegou até a se animar com uma possível pedida do São Paulo para que ele fosse para lá, aquela coisa toda, mas o Boca Juniors diz que não iria liberar o jogador. O Eduardo Afonso, da ESPN, que é muito bem informado de São Paulo, inclusive, né, a gente sabe os motivos, ele trouxe a informação de que parece que não teriam se animado muito com a questão dos laterais. Os laterais não teriam se animado muito com essa situação. E aí o São Paulo não deve fazer nenhum movimento sobre Luiz Advíncula e também Fabrício Busto. Até porque o Advíncula, o Boca, não vai abrir mão e o Fabrício Busto, o River, não vai abrir mão do dinheiro, 3 milhões de dólares, é o que pede o River Plate para desfazer, para não ter mais o Fabrício Busto. Eu, honestamente, não acho que seja uma boa pedida você abrir os cofres para trazer o Fabrício Bustos, com todo respeito ao Fabrício Bustos. Acho que não é um investimento que o São Paulo quer ou precisa fazer nesse exato momento. Queria saber de você. Você faria esse investimento? 3 milhões no Fabrício Bustos? Será que é um investimento necessário? Será que é um investimento importante? Será que é o que o São Paulo precisa ter nesse momento? Eu acredito que não. Queria muito ouvi-lo o osso. Bom, vamos falar sobre esse Gonzalo Tapia, o chileno misterioso. É mesmo? Falaram de um outro chileno, Zabala, né? Christian Zabala, alguma coisa assim. E aí já saíram desmentindo, não era ele, aquela coisa toda. O jogador da vez é o Gonzalo Tapia, atleta do River Plate. Atleta do River Plate, 23 anos. O São Paulo tenta um empréstimo até o fim de 2026, segundo informações do André Hernan e do Gabriel Sá. O problema é que já internamente é tratado como difícil o negócio, como todo tipo de negociação do São Paulo. É tratado como difícil sempre. Sempre é difícil, sempre é complicado, nunca é fácil. E aí já tem muita gente dizendo que o nome é esse e que realmente não deve vir, porque o River tem aí outros interessados, outros times
que estão na parada para poder levar esse jogador. Agora é o seguinte, gente, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Pelo que o pessoal está mostrando, pelo que o pessoal viu, pelo que o pessoal está conversando, pelo que o pessoal está falando, esse Gonzalo Tapia é mais um 9 do que um ponta. E até onde eu sei, o Crespo pediu um ponta. Porque 9 nós temos o Dineno, André Silva, o Caleri se recupera e tem o próprio Rian Francisco, que estão tentando fazer ele se adaptar em uma outra posição. E aí vai trazer um outro jogador que é forte fisicamente, tem um pouco, tem um certo tato para fazer gols, só que tecnicamente muita gente dizendo que é fraco, que deixa a desejar. E aí eu não consigo entender, porque se o Crespo pedir um ponta, o São Paulo vai negociar com um atacante. Mas peraí, por que você vai negociar com um atacante se o treinador pedir um ponta? É a mesma coisa. Às vezes dá a impressão que a diretoria do São Paulo parece eu com a minha esposa. Minha esposa fala: ó, vai no mercado e traga isso. Eu vou no mercado e trago aquilo, aquilo outro e o outro, e não trago para casa o que ela pediu. É a mesma coisa a diretoria do São Paulo. Eu preciso de um ponta. Beleza, então nós vamos negociar com o atacante. Mas peraí, não é o atacante que você está precisando. Então, assim, eu fico muito preocupado com esse tipo de movimentação. Parece que não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua. É muito homem de frente, é muito atacante, centroavante e pouca opção para o treinador. Ah, não, mas aí ele se adapta lá. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, mas é uma oportunidade. Não, não é uma oportunidade. O jogador está num clube, tem um clube, e hoje, você já imagina, quando os nossos amigos que apuram ali o dia a dia do São Paulo trazem a informação. Bom, é um jogador que vai ser contratado via empréstimo. Qual é a outra frase que vem na sua mente? Obrigação de compra. Exatamente, é isso. Você acha mesmo? O São Paulo não tem money, não tem dinheiro. Então o que o São Paulo faz? Não, eu pego emprestado, mas aí bota aí uma cláusula de obrigação de compra e aí eu vejo mais para frente o que acontece. Não é assim. Não é assim. A gente já está se enrolando aí. A gente ia se enrolar com o Juan Tressoldi, né? A gente acabou conseguindo se livrar. Aí tem a questão do Marcos Antônio, que é um bom jogador, mas para mim o valor é muito alto, mais de 20 milhões do Marcos Antônio, para você pagar dali um pouco. Ah, mas vai pagar parcelado. Mas hoje o São Paulo não tem dinheiro para contratar a gente, eu e você que está aqui acompanhando o nosso vídeo. A gente não tem, o São Paulo não tem condição de contratar hoje. Mesmo assim, vai insistir nessa parada. E eu acho um pouco arriscado. Porém, as informações que chegam é que o São Paulo não deve fazer muita movimentação no mercado, a não ser as chamadas oportunidades de mercado e também a questão dos jogadores que estão na lista de empréstimo. Lembra quando você jogava o modo carreira, o Master Liga? Tinha lá os jogadores em lista de empréstimo, você ia lá dar uma olhadinha? Então, é o que o São Paulo vai fazer. Só que os clubes sabem que o São Paulo não está legal das pernas. E aí o que fazem? Colocam sempre essa cláusula de obrigação de compra para fazer o São Paulo comprar. Porque é fácil você tratar com o São Paulo em relação a isso. Você pega emprestado por um ano e depois eu entubo você em suaves prestações e aí você vê o que você faz com esses jogadores. É o que o São Paulo tem feito para se movimentar no mercado. Enquanto o São Paulo seguir com essa linha de raciocínio, com essa linha de negócio, as coisas vão continuar dando errado. Não adianta ter FDIC, não adianta ter fundo, não adianta ter investidor grego, não adianta ter nada, se a forma de gestão não for mudada. Ainda mais no atual cenário, como, por exemplo, a gente vê esses times que participaram da Copa do Mundo de Clubes, os brasileiros, que estão voltando montado na grana, como, por exemplo, o Fluminense, que estava em situação difícil, teve aquele rompimento com a patrocinadora deles, a Unimed. Muita gente achou que o Fluminense ia acabar. O Mário Bittencourt fez um excelente trabalho, já avisou que o dinheiro que vai vir do Mundial de Clubes não vai ser para contratações mirabolantes nem nada, vai ser para quitação de dívidas. Ou seja, estão tendo a chamada consciência financeira, que o São Paulo não tem. E isso vai deixando o São Paulo cada vez mais para trás. Daqui a pouco,
o Fluminense se ajeita financeiramente. Daqui a pouco, um Atlético Paranaense se ajeita financeiramente. Daqui a pouco, é a vez de um outro time se ajeitar financeiramente. E o São Paulo vai ficando com o chamado FDIC, esperando o tal do bilionário grego, aquela coisa toda. E muita gente batendo palma para essa situação completamente estranha que acontece no São Paulo. Então, assim, precisamos ter a certeza de que isso pode mudar. E só vai mudar se o São Paulo conseguir mudar a sua forma de negócio, tratar de formas diferentes. E é o que a gente espera, não é mesmo? Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários aí sobre os assuntos de hoje. Um forte abraço para você. Valeu demais, gente. Tchau. Perdão pelas travadinhas de vez em quando aqui. A internet no meio de cantar. É difícil, hein? Até na hora de terminar aqui, a internet não ajuda. Meu Deus do céu. Pode encerrar.